poder sentar. Estamos aí continuando o estudo sobre os frutos do Espírito Santo. Um dos estudos com certeza mais importantes da igreja, porque ela forma o caráter do crente. Tem um dia que eu li um livro intitulado Carisma versus Caráter. Carisma significa poder, né? Unção, poder. E caráter significa realmente aquilo que a pessoa é, de bom ou de ruim. Então, no livro, o autor ele fazia uma análise que tem gente que busca carisma, que busca poder, mas não tem caráter nenhum. Não tem um bom caráter diante de Deus, diante da sociedade. E tem igrejas, como as igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, que buscam caráter, ensinam muito sobre o Espírito Santo. Eu já fui, eu me converti numa igreja batista tradicional, onde eles enfatizam muito essa questão dos frutos do Espírito Santo, mas eles não buscam poder, por uma questão de definição teológica. Segundo eles, essa questão ficou para trás, ou seja, não há mais cura, até há, mas não são de cura, pessoas que são separadas para profetizar, para curar. Para eles isso acabou quando o Novo Testamento se fechou. Os teólogos chamam esse grupo de cessacionista. É o grupo que diz que cessou os dons espirituais. Mas nós, como pentecostais, acreditamos que temos que buscar tanto poder quanto caráter. Ou seja, as duas coisas se unem. E é muito importante nós estarmos estudando a questão dos frutos do Espírito Santo, porque nós sabemos que você pode ter todo o poder do mundo, poder nenhum leva ninguém para o céu. Tanto que lá em Mateus, capítulo 24, Jesus fala, né, da narrativa de que muitos vão falar naquele dia: mas Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, mas Senhor, em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, porque praticais a iniquidade. Ou seja, eles tiveram poder, eles tiveram unção, mas não tiveram caráter, não tiveram personalidade restaurada. Então é muito importante esse estudo. E o estudo que nós estaremos agora direcionando, nós já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre o domínio próprio, já falamos sobre diversos temas dos frutos do Espírito. E o tema de hoje é fidelidade. Algumas versões trocam fidelidade por fé. Você vai ver outras versões aí, né, trocando fidelidade por fé. E aí nós iremos tentar explicar por que dessa mudança, que na verdade é a mesma coisa, dentro de um sentido mais amplo, não é? E por que algumas versões, em Gálatas 5, trocam fidelidade por fé? A maior definição de fé está em Hebreus 11. Abra aí Hebreus 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É uma definição que todo mundo conhece, né? E é uma das mais perfeitas que tem acerca de fé. Ora, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem, que não vemos. Em outras versões diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé estabelece em nós um sentimento de permanência, e esta permanência se desdobra em 4 subtemas. Porque muitas das vezes você vê uma palavrinha como fé, amor, esperança, domínio próprio, perseverança. Só aquela palavrinha ali, ela compõe dezenas de coisas, dezenas de definições. É um mundo de coisas. Você poderia escrever um livro de 200 páginas sobre fé ou sobre amor,
À medida que você vai pesquisando, que você vai estudando, Deus vai te dando subsídios e argumentos para entender que uma palavrinha só pode comportar verdades profundas, verdades tremendas. Então nós entendemos que o fruto da fidelidade, ela tem como característica número 1, perseverança. Número 2, esperança. Número 3, compromisso. E número 4, fé. São esses 4 subtítulos que nós estaremos estudando. E eu vou querer chamar a atenção para um ou dois, bastante interessante. Vamos falar sobre perseverança. O que é perseverança? Qualidade de quem não desiste com facilidade. Quem é perseverante, ele é duro na queda, ele é turrão. Quem é perseverante, ele é, como é que eu vou dizer? Fala aí alguma expressão aí que seja parecido com perseverante. Alguém que é da roça, matuto, como é que é? Pessoal da roça muito, perseverante, turrão. Quem lembrar aí depois fala. Então, qualidade de quem não desiste com facilidade. Aí eu coloquei aqui: quando nos tornamos novas criaturas, nos deparamos com uma realidade que nos frustra. E olha só qual é a realidade: a de que não podemos da noite para o dia, e muito menos a de que não mudamos da noite para o dia. Essa é uma realidade que nos frustra, porque quando a gente vem do mundão, a gente acha que entrou aqui na igreja, tudo se fez novo, né? Entrou aqui, se converteu, eu vou parar de xingar, vou parar de beber, vou parar de fumar, eu vou parar de trair, eu vou parar de falar mal, eu vou parar um montão de coisa assim, imediatamente, num estalo. Só que aí a gente vê que a realidade é outra. Na maioria das vezes, você tem que batalhar durante até anos contra certas tendências pecaminosas que nós temos. Das mil maravilhas, tipo assim, eu me converti, Jesus entrou na minha vida, e aí eu me tornei nova criatura, enquanto que a Bíblia diz que a santificação ela é um processo. O que a Bíblia diz? Santificai-vos. Não, Provérbios fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a santificação ela é um processo. E esse processo só vai terminar quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O que é incorruptibilidade? Aquilo que não se corrompe. Isso que é mortal se revestir da imortalidade. Que é imortalidade? Aquilo que não morre. Então aí a gente chega aqui e vê, mas meu Deus, camaradas, principalmente tendências pecaminosas muito arraigadas, como a homossexualidade, por exemplo, ou a prostituição. Quantos dessas pessoas que têm essa tendência vêm para a igreja achando que amanhã não vai olhar para o mesmo sexo, não vai sentir nada? Muito pelo contrário, aí que o diabo vai lá na ferida. Então nós entendemos que a perseverança ela vai fazer a gente continuar. Ela vai fazer a gente continuar, mesmo que a gente saiba que a nossa mudança não é da noite para o dia. A de que não mudamos da noite para o dia, e muito menos os infernos que nos rodeiam deixam de existir da noite para o dia, porque também tem isso. Tem muita gente que quando se converte acha que Deus vai enviar seus anjos, vai limpar o caminho dele, vai tirar os vizinhos ruins, não é assim? Aquele vizinho que pisa no meu carro, que eu não tenho paciência com ele, que eu brigo com ele todo dia, que ele sai do portão, eu estou vendo, eu já estou discutindo com ele quando eu não sou crente, quando eu ainda sou
mundão. Aí quando a gente se converte, a gente vai para casa e se depara com o vizinho, só que o vizinho não se converteu. Então ele continua da mesma forma, né? Ele continua ainda barraqueiro, né? Implicando contigo. E aí você percebe que os infernos que te rodeiam, aí você acha que o patrão fica melhorzinho, né? Não, me converti, o patrão ficou bom. Jesus enviou um anjo lá, né? E ele até vai me dar um aumento. Chega lá, meu filho, a coisa tá braba, acho que tem a nova lei aí que a gente pode diminuir salário. Eu vou ter que diminuir o salário de vocês para não te mandar embora, porque coisa tá preta. Então, na verdade, você entende que a perseverança, que é um subtema da fé, né? Da fidelidade, não é? Ele precisa estar em nós para que nós prossigamos. Porque dos frutos do Espírito Santo? É para nos aperfeiçoar. Então essa é a ideia dos frutos do Espírito Santo. Portanto, a perseverança nos fará passar pelo fogo, dando glória a Deus. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não diz aquele que perseverar até a metade. Não diz aquele que perseverar até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não diz isso, né? Então é muito importante nós, além de buscarmos o poder, buscarmos principalmente os frutos do Espírito. Porque é isso que vai fazer com que a gente dê testemunho aí fora. E tem pessoas que se convertem mais pelo nosso testemunho do que por aquilo que você pode fazer. Alguém já disse o seguinte: olha, aquilo que você faz não me deixa ouvir aquilo que você é. Olha só que coisa profunda. Sabe, as coisas que você fala, a forma que você trata a sua esposa, o seu esposo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, isso não me deixa ouvir aquilo que você é. Porque de repente você se diz crente, ou eu me diga crente, e no serviço eu não dou testemunho de crente, na rua eu não dou testemunho de crente, no vizinho eu não dou testemunho de crente. Então é importante que nós tenhamos esse fruto do Espírito, esse subtema do fruto do Espírito arraigado em nós. Porque vai chegar uma hora em que o diabo vai fazer de tudo para que você pare de perseverar, meu querido. É por isso que Jesus, ele é sábio em dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem aquele vós vencereis também, porque isso é de pregador neopentecostal, né? Ou de pregador que é muito arraigado na teologia da prosperidade, aí colocou e vós vencereis também. Em tese, o texto pode te dar até implicitamente a ideia de que vós vencereis também. Mas vencer o quê? Vencer no sentido de você sair do problema também, mas vencer no sentido de que você vai aguentar até o fim, até a morte. Mesmo que você precise morrer, né? Ainda que você não tenha vencido o mal, né? Você o venceu na prática quando você não pagou com o mal. Olha só que coisa bastante interessante, né? Porque aí tem muitos hinos, né? Por aí, bonitos até, que a gente canta muito, que diz: aquele que me viu passar pela prova e não me ajudou, né? Quando me vê na bênção vai se arrepender. Vai se arrepender. É lindo a melodia, aquela coisa toda e tal, mas assim, distorce completamente o que Gálatas diz, né? Distorce completamente o que o apóstolo Paulo falou: não pagueis o mal com o mal, antes pagais o mal com o bem. A Bíblia diz uma coisa bem clara: abençoai, não amaldiçoeis. Porque se você abençoa, você estará fazendo sobre a cabeça dele fogo, brasas vivas. Alguns interpretam isso como sendo o juízo de Deus. Ou seja,
Se você não buscar a sua própria justiça, se você não quiser, só porque não tem sangue de barata, né, levar desaforo para casa, deixa que Deus, né, não leva por você. É mais ou menos isso que o texto está falando. E ai daquele que cai na mão do Deus Altíssimo. Entendeu? Então, quando alguém chega e te trata mal e você trata bem, Deus está vendo. Não é verdade? Quando o patrão trata melhor o outro funcionário, sabe, mesmo sabendo que você é melhor que ele, porque ele tem uma pinima com você, Deus está vendo. Entendeu? Então, tudo isso é muito interessante. Você ter esse subtema, perseverança, porque sem ele, quando a prova vem, aí vem o texto de Mateus 7, que foi o primeiro texto que eu preguei na minha vida, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu o rio, sopraram os ventos, quer dizer, é perseverança, e ele ficou lá, porque estava fundado aonde? Na perseverança. Mas quem não está fundado na perseverança, que é a palavra de Deus, vem as tempestades, e aí grande é a sua queda. O outro subtema, que é a esperança, eu escrevi assim: vejam que a definição de Hebreus capítulo 11 sobre fé menciona a esperança. Olha só: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, oi? Fala. Pode falar. Espera. A versão dela está até com maior definição ainda. Hebreus, ele já coloca como um subtema da fé a esperança, como subtema da fé, exatamente porque só persevera quem está na expectativa de ver algo acontecer, ou quem está esperando ver algo acontecer. Ou seja, a perseverança, ela não acontece assim do nada, ela tem algo por trás. A perseverança, qual é? É a esperança. Porque se você persevera, porque você está esperando algo, você está esperando alguma coisa, se não em vida, após a morte. E a maioria das coisas boas que Jesus e os apóstolos ensinam que vão acontecer conosco, por incrível que pareça, não está em vida, está após a morte. Isso é uma coisa bastante interessante, que a teologia da prosperidade, ela mudou, né? Ela mudou isso. Ela ensina que a maioria das coisas boas que Jesus nos promete está em vida e não após a morte. Isso é uma coisa muito ruim, porque tirou o nosso foco do céu e a trouxe para a terra. Então, o que ele faz? Ou seja, a esperança espera. Segundo Hebreus 11, muitos heróis da fé morreram na espera da promessa acontecer, sem que ela tenha acontecido em vida. Algumas aconteceram e outras não aconteceram. Ou seja, a verdadeira fé não está quando as coisas acontecem, e sim quando permanecemos crendo, mesmo enquanto elas não se realizam. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. O negócio eu tenho que ficar segurando aqui, está me desconcentrando. Não, isso aí não precisa não. Essa é a verdadeira fé, ou seja, a fé você a tem mesmo quando ela não se realiza, porque você tem esperança, você espera. E quem espera tem uma outra característica, tem um outro subfruto, que é a paciência. Lembra que a gente já estudou sobre a paciência? Tudo está conectado, é como um cacho de uva, não é? O amor é o galho, né, que sustenta todos os frutos da uva. Então, os frutos da uva ali são exatamente os frutos do Espírito Santo
que estão ali. Então, cada uma estão coladas a outras, porque uma vai puxando a outra. À medida que você a tem, você vai exercitando-a. Aí vem um outro subtema. Esse subtema eu quero ver se eu consigo fixar um pouco mais nela, porque é muito importante. E aí eu vou explicar por quê. O outro subtema é compromisso. Lembra que eu disse que o fruto da fidelidade tem 4 características? Perseverança, que nós falamos agora, esperança, fé e compromisso. Compromisso. Ter compromisso é ser fiel a uma aliança ou palavra empenhada. Isso é ter compromisso. Chegar assim, nosso irmão Ribeiro, rapaz, irmão Ribeiro é compromissado, né? Compromissado, ele é líder de louvor, toca, ele não falta um culto, e quando acontece de não vir, ele liga, né? Joga lá no zap lá do grupo, olha, não vou poder, eu estou chegando atrasado. Você percebe que uma das características dele é ser compromissado, é ter compromisso. Ter compromisso é ser fiel a uma aliança ou palavra empenhada. É curioso notar que tanto a palavra fidelidade e compromisso está muito em moda nas igrejas evangélicas de hoje, exatamente porque os líderes verificaram que esta é a geração dos descompromissados. Meu amigo, você não tem ideia o quanto nós pastores sofremos com a geração dos descompromissados. Tipo assim, tô nem aí. É mais ou menos isso? Tô nem aí, né? Já saiu de moda, né? Escolhi velho, né? Então, descompromissados, daqueles que são infiéis nos seus compromissos. Esse tipo de fruto faz a igreja ser dinâmica, ou seja, o compromisso, o subfruto do compromisso, faz a igreja ser dinâmica. Se ela é uma igreja que tem compromisso como característica, serem plenamente fiéis em dizimar, em ofertar, participantes contínuos nos cultos e nos eventos da igreja, isso fará com que sua produtividade, porque todos nós temos uma produtividade no reino de Deus, para Deus. Lembra daquele texto? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Obviamente que igreja não é empresa, mas eu estou usando esse termo produtividade para tentar fazer com que você entenda essa questão. Torna a igreja aparentemente mais próspera, porque o compromisso, ele tem a capacidade de agregar resultados. Isso é muito interessante. Você imagine, por exemplo, se todos os membros que fazem parte dessa igreja, aqueles que são quase membros, os que são amigos, viessem praticamente todos os cultos, porque são compromissados com a obra de Deus, com a casa de Deus, essas cadeiras não ficariam vazias. Não ficariam, né? Então isso ia gerar uma produtividade, porque aí, na maioria das vezes, nós somos e fazemos aquilo que vimos, né? A gente vê, tipo assim, sabe aquela velha história? Eu não quero participar de alguém que não dá certo. Eu não quero colar com alguém que não dá certo. Eu não quero colar com alguém que não avança. Eu não quero colar com alguém que não conquista. Eu não quero colar com uma igreja que, em vez de estar crescendo, está diminuindo. Então o ser humano, ele é muito movido a esse psique, a esse psicológico. Por isso que você consegue entender por que as igrejas, na visão celular, elas gostam muito de multidão. Não, mas elas gostam muito de multidão porque querem muita gente ir para o céu. Elas querem ver quanto mais gente é porque mais gente está indo para o céu. Em tese, isso teria que ser verdade, mas não é bem assim.
nós sabemos claramente que isso acaba gerando em nós um sentimento de que quanto mais gente tiver, as outras que estão vendo que tem muita gente, vai ficar porque tem muita gente e o ministério está dando certo. Aí, não, aquele povo é compromissado, então isso gera uma produtividade. Lembra da questão dos frutos fiéis? Gente, nada contra. O que acontece? O grande problema são as nossas motivações. Eu me lembro, e isso eu não tinha nem prestado atenção. Quem prestou atenção foi a minha esposa, né? De um casal de pastores que agora são apóstolos. Obviamente que eu não vou falar o nome por uma questão de ética. Eles estavam na expectativa de serem consagrados apóstolos. Só que o seu mentor chegou e falou o seguinte: olha, a gente vai ver quais são os seus frutos, para a gente poder, porque os frutos dentro do mover celular, da visão celular, na grande maioria das vezes, é você ganhar almas, é você ter muitas almas. Se você tiver 10 células, 20 células, 50 células, você se torna até um semideus, porque isso que é o dar frutos para eles. Então a gente vai ver, se a gente vê o seu fruto, tá. A igreja, na época, acho que não tinha 100 membros, a igreja, 100 membros fixos mesmo ali, não tinha. Rapaz, eu acho que arrumaram, se não me engano, 3 ônibus, encheram o ônibus de tudo quanto foi gente. Eu acho que a grande maioria é exagero, mas uma boa parte era desviado e não crente, porque tinha que dar os frutos, tinha que mostrar os frutos. Então a ideia era encher um banco inteiro, porque o mentor vendo aquilo, opa, eles estão crescendo muito, eles estão dando fruto, esse sim é apóstolo, eu vou. Então você vê claramente a distorção dessa questão de você ser compromissado, de você dar produtividade. Isso gera motivações erradas. Esse é o nosso grande problema. Jesus nunca ensinou você utilizar verdades para levar pessoas ao engano, porque Deus quer salvar um montão de gente, obviamente que quer, né? Em tese, você vê uma igreja cheia, né, jogando pelo ladrão, seria sinônimo de ter muita gente indo para o céu? Em tese seria, mas só quem sabe é Deus. Porque o que a Bíblia diz? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma igreja de 10 mil membros, Deus está lá mandando um montão de gente para lá, e de repente na hora do arrebatamento meia dúzia de pessoas sobe. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então muitos líderes descobriram nessa palavra compromisso, fidelidade, um meio de fazer as pessoas serem produtivas. Não, você tem que ter compromisso, você tem que ser fiel. E aí eles começaram a usar de base coisas erradas, como por exemplo, medo e recompensa. Porque se você é fiel, lembra o texto, você é fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Isso é uma recompensa. Aí começa a pegar esse tipo de coisa, de textos bíblicos que está fora do contexto, porque na verdade quando fala ali, está falando até do milênio, né? Quer dizer, são galardões que a igreja, quando ele fala assim, sobre 10 cidades te colocarei, entra no gozo do seu Senhor, ali está falando daqueles que irão receber o domínio, o governo de cidade, porque nós iremos governar com Jesus por 1000 anos. Então não está nem falando em vida, mas eles trazem isso para carro, para casa, para dinheiro, para isso, aquilo outro. Deus pode fazer. Uma coisa pode até puxar outra, mas o texto, fora de contexto, é pretexto para heresia. O texto em si não está falando isso. Então eles colocam, olha, mas se você não for fiel, se você não tiver compromisso, você vai sofrer situações erradas, você vai sofrer situações terríveis na sua vida. Por quê? Porque eu sou um tipo de mecanismo para escravizar o crente a permanecer com o líder.
Aí alguém vai falar assim, pô, mas você é pastor e você está falando isso para a igreja, o pessoal não vai ter compromisso nenhum. Exatamente, a gente chega lá, a gente ia chegar lá. A gente ia chegar lá, entendeu? Então, quer dizer, é verdade, a Bíblia ensina a fidelidade, ela ensina. A Bíblia ensina o compromisso, ela ensina. A Bíblia ensina a questão da honra, obviamente, que ela ensina. Você tem que negociar. Palpável. Exatamente isso. Na verdade, é você trocar o que é espiritual pelo que é material. E aí o que acontece? Faz com que a igreja e o crente se torne mais materialista do que espiritual, como deveria ser. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? Que quem é espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido. Lá em Efésios capítulo 3, se não me engano, diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos materiais. Ninguém lembra do texto, né? Ninguém lembra do versículo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos materiais. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você vê que o Novo Testamento muda o foco completamente. E quando você foca no Velho Testamento, a ideia é que o crente se tornou crente para ficar rico. Você foca no Velho Testamento. Quando você foca no Novo Testamento, parece que a ideia é que o crente se tornou crente para sofrer. Porque o apóstolo fala assim, e por muitas tribulações vos importa entrar no reino dos céus, né? Quem viver de forma santa sofrerá perseguição. Aí, obviamente, que quando alguém chega aqui e começa a pregar mais o Velho Testamento do que o Novo, você vai escolher o quê? O Velho Testamento. Eu vou querer sofrer? Ninguém quer sofrer, né? Mas a grande verdade é que Jesus, já sabendo o mal que esse tipo de teologia fez naquela época, ele tentou desconstruir, não negando as bênçãos, porque em Cristo Jesus somos abençoados, mas não focando nisso. Só que muitos líderes, sabendo que nós somos movidos pela ganância, essa é a grande verdade, porque nós somos. Imagine se eu chegasse, ou se os pastores chegassem, né? Eu não digo vocês, porque vocês são crentes, vocês são convertidos, né? Olha, toda vez, em todo culto, vamos fazer um sorteio de R$2.000 aqui. Todo culto vai ter um sorteio de R$2.000. Vai vir gente até de outra igreja, até de fora, porque nós somos movidos por essa ganância. Então, quando você pega esses termos, fidelidade e compromisso, e usa o medo e a recompensa, né? Medo, porque se você não fizer, você está amaldiçoado. Medo, porque se você for infiel, você não vai conseguir ter as bênçãos que advêm da fidelidade, né? Se você não tiver compromisso, você não vai ser pastor, você não vai ser diácono, obviamente que entre você escolher alguém compromissado, né, uma pessoa descompromissada para exercer uma função, a lógica diz que você tem que escolher aquela pessoa que é compromissada. Mas não significa que você tenha que desdenhar aquela que não é. Muito pelo contrário. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, vós que sois fortes, suportar em amor aqueles que são fracos. Então, em hipótese nenhuma, você pode menosprezar mesmo aquele que, na verdade, não está te dando retorno, não está dando produtividade à igreja. Dos 12 apóstolos, se você for ver biblicamente, poucos deles, ao que parece, deram a produtividade que deveria dar, né? E quem deu mais produtividade ainda não foram nem os 12 que estavam, foi um que abortivo, né? O apóstolo Paulo, que veio depois. Esse foi o que deu mais produtividade ainda, entendeu? Mas assim, e o pessoal usa isso.
E eu fico olhando assim, meu Deus. Aí eu pergunto, eles estão falando alguma mentira? Não, porque olha só, muitos líderes, para fazer ter uma igreja fiel e compromissada, começaram a usar técnicas de neurolinguísticas e hipnose, a fim de obter esses frutos com mais frequência. Vocês sabem o que é hipnose, mas não sabem o que é neurolinguística, programa de neurolinguística. É uma capacidade de oratória, onde se coloca palavras-chave em que faz com que o público que está assistindo, em sua grande maioria, consiga absorver com maior facilidade aquilo que o seu líder está falando e se submeter a ela. Todos nós temos isso de uma forma natural, mas eles conseguiram organizar isso em forma de técnica, e muitos pastores estão fazendo esse tipo de curso para fazer com que, tipo assim, um pastor de Israel, que na verdade não tem compromisso com a igreja, não estou falando que não tenha mais compromisso, de fazer com que o líder, com que o levita não venha ao ensaio, venha ao ensaio. É uma técnica psicológica que cria um mecanismo persuasivo para que as pessoas se tornem mais fiéis. E aí é por isso que você vê muita igreja cheia de gente, mas vazia por dentro. Porque na verdade o apóstolo Paulo fala o quê? Eu não vim ter com vocês com palavras persuasivas, mas na unção e no poder do Espírito Santo, Então quem convence o homem é o Espírito Santo. Ele pode até usar esse mecanismo que há de forma natural em nós, até pode, mas eu não posso usar isso por conta própria. Deu para entender? É o Espírito. Gente, Jesus falou: olha, não se preocupe com o que é vez de falar, porque o Espírito Santo vos dará naquela hora aquilo que vocês terão que dizer. Então a dependência do Espírito Santo vai fazer. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a estudar a palavra, eu nem sabia que existia regra de hermenêutica, de exegese. Quando muitos anos depois eu fui pesquisar o que é isso, eu vi que eu estava usando essa regra sem saber, porque o Espírito Santo vai te revelando, é diferente. Então muitos estão usando isso. A honra então hoje, meu Deus do céu, é uma coisa assim impressionante como eles estão escravizando vidas, utilizando isso. Eles utilizam dois pilares, eu falei, o medo e a recompensa. Quem é fiel e compromissado será recompensado ou amaldiçoado. Existe alguma verdade nisso? Existe. Biblicamente falando, de fato existe. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala o quê? Que nós colhemos aquilo que plantamos. É a lei da semeadura. Esse princípio existe. Só que o diabo, ele conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Ele sempre usou verdades bíblicas para trazer engano. Por exemplo, era mentira o que ele disse lá para Jesus nos 40 dias de jejum e oração no deserto? Não. Olha, está escrito: lança-te daqui abaixo e os anjos. Ele não disse, Satanás não disse nenhuma mentira. A grande questão é que ele queria fazer com que Jesus saísse da sua natureza humana e usasse o seu divino. Enquanto que todas as vezes que ele veio à Terra, que ele estava aqui na Terra, a ideia principal fosse que o Espírito Santo atuasse na vida dele. Ele não usou em nenhum momento o poder de Deus dele. E o que eles queriam? E o que Satanás queria? Queria que ele saísse da sua humanidade, e tomasse posse da sua divindade para sair do seu propósito. Mas Jesus disse: mas também está escrito.
Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ah, mas tu não és o Filho de Deus? Em outras palavras, você não é Deus? Transforma essas pedras em pães. Mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quer dizer, ele veio ao mundo para ficar completamente dependente, 100% dependente do Espírito Santo. Ele não podia usar a sua capacidade de Deus para influenciar em nada. Então, de fato, quem é infiel, quem não tem compromisso, obviamente que existem algumas verdades de que ele vai sofrer com isso cedo ou tarde, porque são princípios, gente. Princípios, existem princípios no mundo espiritual. Entretanto, todavia, porém, contudo, quando você analisa tanto os ensinos dos apóstolos quanto os ensinos de Jesus, você não vê nenhum deles usando essas verdades, esses princípios, para fazer o crente ser fiel e ter compromisso. Você não vê. Jesus começa a falar muito acerca do amor. Se eu não me engano, eu acho que só no Novo Testamento, se eu não me engano, existe mais de 400 referências acerca do amor na palavra de Deus. Eu coloquei aqui, há mais de 400 referências sobre o amor na Bíblia, e deveria ser ela a base para gerar em nós o compromisso à fidelidade, e nunca a recompensa ou medo. Jesus não disse aos seus discípulos: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos honrarem, tiverem compromissos e fidelidades um para com os outros. Mas ele usou só uma palavra: amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. E por quê? O amor comporta todas essas coisas. Tendo amor, você terá fé, você terá esperança, você terá compromisso, você terá fidelidade, etc, 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 etc. Ou seja, a base da nossa produtividade tem que ser única e exclusivamente o amor. Porque se você tiver amor, você vai até deixar de ganhar para poder ajudar, para poder dar. O que o texto diz? Mais vale dar do que receber. Aí muita gente joga isso só para dízimos e oferta, né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordante, recalcada, deitarão em vossa regaça. Até hoje, quando eu leio esse texto, eu penso no carro, eu penso na casa, eu penso no dinheiro. Até hoje, porque isso não sai. Isso virou o quê? Um programa neurolinguístico. Entendeu? Mas aí, Jesus chega lá num texto e fala: olha, se você vê teu irmão, se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta lá, vai até lá e reconcilia com ele, para depois você poder pegar a oferta e colocar no lugar. Por quê? Jesus está dando mais importância ao amor do que ao dinheiro que ele vai dar na casa de Deus. E aí muitos líderes não querem mais ensinar isso. Por quê? Porque na verdade criou-se um sistema, e esse sistema tornou a igreja dependente do dinheiro. É por isso que quando nós começamos, nós fizemos questão de dar estudos, né? Muita gente veio no estudo, né? De dar um estudo dizendo que nós não podemos ficar dependentes do dinheiro. A nossa dependência tem que ser de Deus, e Deus vai dar o recurso ou não. Parêntese. Interessante. Interessante. Não, interessante. E eu falei na época, no estudo, já estou quase terminando, e eu falei na época, no estudo, que não existe melhor adubo para os seus dízimos, para as suas ofertas, ou para qualquer coisa que você faça, do que o amor, gente.
que é adubo? Adubo é aquilo que vai tornar a terra fértil para que o que você plante, né? O que o texto diz? Aquele que planta pouco, colhe pouco, aquele que planta muito, colhe muito. Embora o texto ali esteja falando de oferta para os pobres da Judéia, né? Aí diminuiu-se a importância de ajudar ao pobre. Olha só como a gente pode, como é que eu vou dizer, anular verdades bíblicas. Não. Pobre. E quando ajudam muito menos do que elas poderiam ajudar, infinitamente menos, porque a ideia delas é criar um império, tipo assim, a igreja tem que ser grande, porque lembra daquela questão de você ser motivado psicologicamente? Quanto mais gente você vê e o tempo for maior, mais gente você atrai, e é verdade, entendeu? É uma grande verdade. Então se usa muito essa questão da psicologia. Já estou terminando. O amor comporta todas essas coisas. Tendo o amor, terá fé, esperança, compromisso, fidelidade, etc. Aí vem o último, quarto, fidelidade, que é o fruto principal, e eu coloquei por último para a gente falar. É a capacidade de se manter firme num propósito acerca de alguém ou de uma missão. Mas não confundam fidelidade com submissão cega. Né? Aí alguém fala assim, mas até pastor, tu está ensinando isso, pô? As tuas ovelhas? Meu Deus do céu, né? Não, eles têm que ser cegos, porque eles são ovelha. A ovelha não pensa, a ovelha faz tudo que o pastor manda, entendeu? Eu estou falando aqui, né? Se eu falar assim, ovelha, vai ali, né? Fica de frente para o ônibus vindo em alta velocidade para ver o que vai acontecer, e ela tem que fazer, porque ela é ovelha, né? Que a principal característica da ovelha é ser 100% submissa ao seu pastor, né? Essa é a principal característica. Só que Jesus diz que nós não somos só ovelha, nós somos ovelha, pombo e serpente. Ou seja, o fato de sermos ovelha não pode anular a nossa humanidade, né? Nós pensamos, nós raciocinamos, logo existimos. Nós não somos animais irracionais. Então, todos nós temos que analisar o que o pastor está pregando, é coerente com aquilo que a Bíblia diz? Espera aí, né? Como é que é isso? Entendeu? Obviamente que a ovelha não pode deixar de ser ovelha e ser só serpente, porque aí gera um problema, generalizado no meio da igreja. Já estou quase terminando, tá, gente? Os crentes de Bereia só se tornaram fiéis a Paulo quando viram na palavra que tudo quanto ele estava ensinando e mandando fazer era bíblico e correto. Lembra lá dos bereanos? O apóstolo Paulo está falando isso. Espera aí, vamos ver aqui se esse negócio está correto. Ninguém está em rebeldia quando tem certeza, de que seu líder ou mentor saiu da rota da verdade. Obviamente que você tem que ter certeza, né, para isso. Todavia, existem erros que líderes cometem que não nos dá a autorização de quebrar nossa aliança a ele. Ou seja, tem gente que acha que só porque ele é um ser pensante, então ele vai questionar tudo, aí ele se torna um crente cri-cri, que só dá trabalho, que só dá problema. Cri-cri, mas não concordo com isso, não concordo com aquilo, né? Olha lá, olha a roupa que os pastores vieram, a cor azul, não, eu gosto da cor verde, e tal, e aquela coisa toda. Não é isso, né? Quer dizer, o crente, tem muita coisa, e todos nós, gente, nós somos seres únicos, embora façamos muitas coisas iguais. Então tem muita coisa que eu vou fazer diferente de você não vai concordar, e você vai fazer diferente de mim, que eu não vou concordar. Às vezes você está aqui, cantando aqui, depois você está cantando de uma forma que eu não gosto, mas peraí, você está cantando para mim ou está cantando para Deus? Né? Obviamente que a gente vai tentar aperfeiçoar, vamos ver,
se fica melhorzinho isso aí e tal, mas com jeitinho, com calma. Ou seja, a grande maioria das coisas que a gente discorda não tem nada a ver. Sabe essa palavra não tem nada a ver, que acabou fazendo com que muitas igrejas fossem para o lado do pecado e do erro? Mas tem coisas mesmo, de fato, que a gente discorda, falei concorda, que a gente discorda, gente, que é bobeira, que não precisaria você ir para uma outra igreja, né? Ou sair, ou deixar de ser crente. Não! As únicas coisas pelas quais nós temos direito de se rebelar contra qualquer líder, ou até mesmo secular aí de fora, é quando ele está ensinando uma coisa que é completamente, profundamente errada às Sagradas Escrituras. Ou se o pastor chegar e falar assim, hoje em dia vamos aceitar a prática da homossexualidade. Estou na prática, que o homossexual tem que ser aceito, a prática não, né? Vamos aceitar aqui como normal. Opa, isso aí, né? Não, hoje em dia eu descobri pela palavra, entre aspas, que esse negócio de ceia, isso foi lá para os crentes primitivos. Cear não é um mandamento bíblico. Não, isso aí não existe, entendeu? Não, eu descobri que eu não preciso casar, eu posso me juntar, né, e não preciso ir lá no civil fazer nada disso. Opa, isso aí está errado. Eu fiz um estudo sobre igrejas que caíram da graça, né, igrejas que caem da graça. O que é cair da graça? É quando um ensino contamina toda a igreja e se torna doutrina dentro dela, e é um ensino errado. Quer dizer, se esse pastor, se esse líder está caminhando para essa situação, ninguém está em rebeldia quando vai para uma outra igreja, ou quando se rebela, chega assim, olha, você está errado, isso está assim, 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 vamos mudar a rota. Agora, gente, brigar porque, poxa, você levou aquele pastor lá para pregar, meu Deus do céu, eu não gosto dele, é horrível, entendeu? Não sei o que, né? Eu vou sair. Não é assim. Então, por isso que os frutos do Espírito, e aí eu já termino, é importante nas nossas vidas, porque isso vai fazer a gente amadurecer e crescer. Amém? Glória a Deus. Já teve estudo que eu já levei 1h30, né? Esse eu levei 52 minutos. Eu tentei correr o mais rápido possível, exatamente para que a gente tenha tempo aí de ir para casa, fazer a comidinha aí, as mulheres aí, né? Fazer comidinha, entendeu? Gravei aqui, vamos ver se ficou gravado direitinho para a gente poder estar passando aí para os irmãos que não vieram, porque quem são compromissados virão agora todos os cultos por amor, né? Não, mas eu não amo. Gente, amor é um mandamento. Entenda isso, gente, entenda. Amor não é um sentimento que brota do nada. Amor é uma decisão que você decide antes de tê-la. É uma coisa claro, né? Compromisso é uma decisão que você decide antes de você ser uma pessoa compromissada. Fidelidade é uma coisa que você decide antes de você tê-la. Não, eu a partir de hoje você. E aí você, às vezes, falta no compromisso, porque ainda está acostumado, porque é daquela geração descompromissada. Não, mas na outra eu vou. E isso vai te moldando, até chegar um momento de você ser conhecido como aquele que é fiel, como aquele que é compromissado, como aquele que tem amor, tanto pelos seus líderes, pelos seus pastores, e nós mais ainda por vocês. Amém? Vamos ficar em pé. O cachorro, graças a Deus, só latiu agora, né? Muito obrigado por vocês terem vindo, tá bom? E replique aí os estudos, independente de quem esteja dando, né? O mais importante é, se você acha importante a escola bíblica dominical, vocês são
como é que eu vou dizer assim, os maiores agentes de outras pessoas estarem aqui. Isso não resta a menor dúvida, entendeu? Porque na verdade a gente, como somos pastores, é normal chamar, né? Agora, se vocês falarem, poxa, eles foram, gostaram, pô, ficou legal, né? O ensino foi... E mesmo porque, gente, nós não vamos poder estarmos o tempo todo dando estudo. Nós precisamos fazer professores para que estejam também dando estudo aqui dentro da visão que Deus nos deu. Tá ok? O pastor vai vir aqui à frente, vai estar orando. Terminando. Eu estava lembrando ali daquela ideia de nos estudos colocar um tema, um texto e pedir para cada um dar uma palavra em cima da... Vim assim no outro domingo, tipo assim, olha, no outro domingo a gente vai falar sobre tal tema. Eu vou te dar essa parte aqui para você pesquisar, e aí você vai ter 15 minutos para estar aqui falando sobre esse tema. Então nós realmente Lembra de ontem? precisamos e vamos estar fazendo isso a partir do ano que vem. Amém? Jesus vai voltar? Hã? Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Amém, gente. Pode orar. Agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, louvamos o Teu nome, Deus. Amém, Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por esse estudo, por essa palavra. Senhor, que venha ao nosso coração, Pai, que possamos, ó Deus, tê-la, Senhor, conosco e colocar em prática, Senhor, tudo que foi falado aqui, Senhor. E levar a outros, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Amém, Jesus. Que possamos, ó Deus, incentivá-los, ó Pai, acerca de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais a Tua palavra. Amém, precisamos. E precisamos ter a Tua palavra dentro de nós, ó Deus, e praticá-la, Senhor. Pai, leva os Teus filhos debaixo do Teu nome, debaixo, Amém, Senhor, do Teu ensino, do Teu envio, Senhor. Continua, Senhor, Espírito Santo, a falar em nosso coração durante todo esse dia, a tarde, Deus. E à noite, Pai, estaremos aqui, Senhor, Te adorando, Senhor, prestando o nosso culto a Ti nessa noite, Senhor, para a honra, louvor e glória do Teu nome.